Olá, meus queridos, tudo bem? Vocês estão sabendo que vai ter eleições nas Nações Unidas, né? Pois é. Você pode achar que não, mas as Nações Unidas, ela, ela ainda é uma representação mundial. Então, se pode ter alguém ou alguma coisa que possa ter relação direta com o anticristo, por exemplo, esse alguém ou essa coisa, ela é as Nações Unidas, certo? Essa estrutura, né? Se não for o novo presidente das Nações Unidas, o anticristo, que eu acho que não vai ser, porque precisaria ter poderes. Só se um dos candidatos tiver algum dom espiritual que a gente não está sabendo. Mas será a base para a implementação de uma nova era, de algo, como se pode dizer, algo novo. Dia 1º de janeiro de 2027, vai assumir o novo comando das Nações Unidas, que vai ser o novo secretário-geral. Então eles usam como presidente da ONU, eles usam como secretário-geral, né? Igual nos Estados Unidos. Aqui nós chamamos de ministros, lá eles chamam de secretário. 4 candidatos a suceder, eu estou usando de base aqui só o Correio do Povo, tá? Só para facilitar. Os 4 candidatos a suceder o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, vão se apresentar esta semana em audiências públicas. Essa é uma etapa preliminar do processo para designar o líder de uma organização, confrontada com múltiplos desafios. E bota múltiplos desafios. A chilena Michelle Bachelet, o argentino, para baixo porque aqui, deixa eu cantar aqui normal. Oh, meu Deus do céu, era só o que me faltava. Esse site tá errado, cara. Esse cara bota tanta propaganda que ele faz para cima, faz para baixo. Mas vamos lá. Os 4 candidatos a suceder o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, vão apresentar essa semana em audiências públicas. Essa é uma etapa preliminar do processo para designar o líder de uma organização confrontada com múltiplos desafios. Já estamos tendo ataques aqui. A chilena Michelle Bachelet, o argentino Rafael Grossi, não sei como é que se fala, a costa-riquenha Rebecca Grispan e o senegalês Macky Sall são submetidos durante 3 horas cada um nesta terça-feira, dia 21, foi feriado aqui no Brasil, e na quarta-feira, as perguntas dos 193 Estados-membros e representantes da sociedade civil. Ou seja, uma sabatina. Tem uma sabatina. Tipo quando vai colocar o ministro do Supremo. Mais ou menos isso. Tá? É a segunda vez em 8 décadas de existência. Então tem 80 anos das Nações Unidas. Que a Organização das Nações Unidas organiza uma sessão desse tipo. O formato foi criado em 2016 para garantir maior transparência. Muitos estados querem que uma mulher assuma o cargo pela primeira vez. E a América Latina reivindica a função. Isso se baseia em uma tradição não regulamentada de rotação geográfica, que, no entanto, nem sempre é respeitada. Então, tipo assim, se a Ásia foi, agora é a vez de outro continente. E assim se deveria fazer, a rotatividade. Mas não está nos documentos exigindo. É somente uma questão de bom senso. Desde a fundação das Nações Unidas em 1945, o único secretário-geral latino-americano
foi o diplomata peruano Javier Pérez Cuellar, em 1982 até 1991. O Guterres, que assumiu em 2017, ele é português. Então ele é europeu. Mas são os membros do Conselho de Segurança, na prática, os 5 membros permanentes com direito de veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França, que realmente têm o futuro dos candidatos em suas mãos. Ou seja, quem vai decidir está entre Estados Unidos, que falou que está para querer sair das Nações Unidas, mas acho que só está segurando para colocar quem é o candidato deles. Você tem a China, a Rússia, Reino Unido e França. A França não sabe se é da direita ou da esquerda. O Reino Unido está com os Estados Unidos. A China está com a Rússia, então quem vai decidir é a França. Mais ou menos isso. O próximo secretário-geral deverá estar em sintonia com os valores e os interesses americanos, advertiu o embaixador americano Mike Waltz. Opa! Ele falou que as Nações Unidas têm que estar alinhada com os valores americanos? Ixi! Advertiu o embaixador americano. Os 4 candidatos oficiais para assumir o comando das Nações Unidas, a partir de 1º de janeiro, prometem recuperar a confiança em uma organização profundamente dividida. Será? Eu acho que não. Vamos começar para a primeira candidata? Michelle Bachelet. Vocês já vão ver que essa daqui é canhota braba, comunista sem tamanho. Bachelet, de 74 anos, foi a única mulher a chegar à presidência do Chile, 2006 a 2010 e 2014 a 2018, pelo Partido Socialista. Pediatra de formação, a política de esquerda sofreu tortura por se opor à ditadura de Augusto Pinochet. E após governar o país, tornou-se uma figura política de destaque internacional. Foi diretora executiva das Nações Unidas Mulheres, 2010-2013, mas foi na vaga de uma presidência da República para outra? Foi. E depois a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Vixe, mas bem direitos humanos? Depois do último governo dela, 2018 a 2022. Esse último cargo lhe rendeu alguns ressentimentos, como o da China, pela publicação de um relatório devastador sobre a situação da minoria muçulmana uigur. Porque a China persegue essas minorias? Persegue. Não pode deixar rezar, não. Vai juntando aí. Bachelet se declara convencida de que sua experiência a preparar para os tempos atuais, em que o sistema internacional enfrenta desafios de uma magnitude, uma urgência e uma complexidade sem precedentes. É boa de conversa. Política, foi presidente da República de um país. Mas tem problema com a China. Mas dá para arrumar? O México, o Brasil estão apoiando a sua candidatura. O Chile, porém, retirou seu apoio após a posse do presidente ultradireitista José Antônio Cast. Ou seja, o novo presidente do Chile não apoia nem a candidata do Chile. Certo? Vamos lá. O outro candidato chama Rafael Grossi. Diplomata de carreira, olha que legal. O argentino de 65 anos ganhou projeção pública ao assumir em 2019 a direção da Agência Internacional de Energia Atômica, parte do sistema das Nações Unidas, chama AIEA. Opa! O cara é um diplomata de carreira
65 anos, ou seja, novo, não é velhão. Em 2019, ele assumiu a direção da Agência Internacional de Energia Atômica, parte do sistema das Nações Unidas. Energia atômica, problemas que nós estamos tendo, tudo de bomba atômica, tudo que é atômico, estamos tendo problema no planeta? É. E vamos ter mais problemas? É. E está explodindo usina atrás de usina? É. É na Ucrânia, é na Rússia, é no Irã, e vai acontecer alguma coisa? É. E tem bombas atômicas? Tem. Presta atenção nisso aqui. Então, uma, direitos humanos, esquerdista. Beleza? Como o outro, da Argentina, Milei, bombas atômicas, Estados Unidos controla. Opa! Em sua carta de candidatura, defende um retorno das Nações Unidas às suas bases fundadoras. Salvar a humanidade do flagelo da guerra. Ou seja, o foco dele é guerra. Flagelo da guerra. Não evitar guerras, flagelo das guerras. Ou seja, reconstruir pós-guerra. É o que o mundo vai precisar pós-destruição, para regenerar, para nascer novo. Anota aí, o cara mexe com coisas atômicas, energia atômicas, tanto energia normal quanto atômica, tá? Porque é agência de energia. Atômicas, bombas atômicas, e tá querendo reconstruir pós-guerra. Rebecca Greenspan, uma economista de 70 anos. A Greenspan é filha de pais judeus. Olha como é que eles escreveram aqui. Pais judeus, por que isso ia ter relevância? E o jornal fez questão de escrever. Filha de pais judeus que emigraram para Costa Rica após sobreviverem ao Holocausto. Menos conhecida que seus concorrentes latino-americanos, e ex-vice-presidente da Costa Rica, dirige a Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. Oh, meu Deus do céu, essas propagandas que ficam mudando, rapaz. Neste posto, negociou em 2022 a iniciativa do Mar Negro. Em Moscovo, cara, pensa num jornal horrível esse Correio do Povo. Nunca mais, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nesse posto, negociou em 2022 a iniciativa do Mar Negro, com Moscou e Kiev para facilitar a exportação dos cereais ucranianos após a invasão russa. Opa, ela já esteve envolvida com a guerra Ucrânia-Rússia? Interessante. E é de Costa Rica, América Latina. Em seu discurso, destaca seu apelo à Carta das Nações Unidas, fundada sobre as cinzas da Segunda Guerra Mundial. Ela vê a Carta como um alerta permanente contra os perigos da desumanização, da desconfiança e da fragmentação, da divisão dos povos. Né? E aí nós temos o quarto candidato, que é Macky Sall, de 64 anos, novo. É o único candidato fora da América Latina, o ex-presidente senegalês, 2002 e 2024. Ele também foi presidente de Senegal. Insiste no vínculo intrínseco entre a paz e o desenvolvimento. Segundo ele, a primeira não pode ser duradoura, quando o segundo pilar está minado pela pobreza, pelas desigualdades, pela exclusão e pela vulnerabilidade climática. Xiii, esse daí é da modinha. Sua candidatura nas Nações Unidas, apoiada pelo Burundi só? Que ocupa a presidência rotativa da União Africana, no entanto, não conta com o apoio do bloco regional, nem com o de seu próprio país. As atuais autoridades do Senegal o acusam de ter reprimido com violência os protestos políticos que causaram dezenas de mortes entre 2021 e 2024. Então nós temos 3 latinos e um africano. Um senegalês que disse que reprimiu com forças. Então vamos lá, olha só o cenário. As Nações Unidas, se ela precisar ser uma Nações Unidas intensa, de imposição,
de falar o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Eu acho que ser senegalês é melhor. Se precisa ter uma conotação bíblica, tipo cristã, alguma coisa do gênero, essa Rebeca, por ser filha de pais judeus, ou seja, messiânica, ela seria uma pessoa que as pessoas iam ficar perguntando: será que é ela? Será que é essa que é a retorno de Jesus? Jesus veio mulher, tal. E aí? E aí? Porque, né? Não interessa aqui como é que vem ou deixa de ver. Por que não? Pode subir o corpo o que quiser, né? Tem encarnação que eu nasço. Por isso que eu falo pro povo: precisa parar com esses negócios de cor, coisa, sabe? De raças. Porque tem. Eu podia ter vindo numa encarnação como negro. Eu poderia ter vindo como mongol. Eu poderia ter vindo como nórdico. Eu poderia vir como índio. Eu poderia vir como mulher em qualquer lugar do planeta. Como muçulmano uma vez. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a reencarnação ela faz a gente nascer em vários lugares ao mesmo tempo. Então chega a ser ridículo, tá? Essas distinções que o povo faz. Mas vamos lá. Então nós temos a Rebeca, que ela tem uma linhagem mais judaica. Olha só que coisa! Nós temos o Senegal, que está bem na beira do deserto, porque o Senegal já faz parte do deserto do Saara. Senegal, eu viajei lá para o Senegal. Quando eu trabalhei nas Nações Unidas, foi a época que estava o Kofi Annan. Acho que foi um dos melhores que tinha. Pensa num cara bom, que era esse Kofi Annan. E eu viajei muito para o Senegal. Muito, muito. Acho que eu viajei umas 5, 6 vezes para lá. Que tipo, precisava fazer compra em Guiné-Bissau, pegava um aviãozinho e ia lá para Senegal, porque você não tinha como fazer. As Nações Unidas pagaram de 3 em 3 meses, inclusive, a viagem, hotel, para eu ficar uns 3 dias no Senegal para eu poder comprar coisas. Coisas? É, pra você poder comprar lâmina de barbear, shampoo, porque você não tinha, você não tinha em Guiné. A Guiné é tão pobre que você não tem supermercado lá. Ah, não, não tem. Não tem supermercado no país? Não. Você vê aonde eu já vivi. Mas vamos lá. Então você tem essa mulher que ela era voltada para o comércio. E ela não foi presidente de lugar nenhum, né? Foi vice-presidente de Costa Rica. Voltada para o comércio, tal. Interessante. Aí nós temos o Rafael Grossi, que é um diplomata de carreira argentino que trabalha na Agência Internacional de Energia Atômica. E nós temos a chilena Michele, que é negócio de direitos humanos. Eu vou chutar o argentino Rafael Grossi. Primeiro lugar, meu chute, Rafael Grossi. Segundo lugar do meu chute, essa Rebeca. E o terceiro e o quarto vocês escolhem quem quiser, porque pra mim já. Eu acho que vai ser esse Grossi. Por quê, professor? Mas se fosse senegalês, o anticristo não ia precisar de uma força, de um negócio mais intenso, para botar ordem no planeta e tudo mais? Mas não seria as Nações Unidas dando ordem para isso, né? As Nações Unidas não seria boa nem adequada para isso. Ela não ia conseguir fazer isso. A mulher lá do Chile, dos direitos humanos, arrumou até encrenca com a China e que esses negócios de direitos humanos, isso daí não vai resolver o problema do planeta. Ah, mas direitos humanos ele vai defender em cima da guerra, ele vai ser contra não sei o que, vai ser contra não sei o que lá. Mas nós vamos ter que reconstruir o planeta o mais rápido possível. E pelo que esse cara está falando, nossa. Ele quer as Nações Unidas como ela foi criada, para reconstruir o som pós-guerra mundial.
Nada melhor do que alguém que saiba que vamos ter uma terceira guerra mundial e queira estar preparado para a terceira guerra mundial para reconstruir. E olha que eu sou especialista em reconstrução pós-guerra, né? Porque os meus trabalhos nas Nações Unidas foi reconstrução pós-guerra. Reestabilizar os ex-combatentes de guerra. Pegava aquelas pessoas, porque quando você quer entrar na guerra, as pessoas vão recebendo armas, né? Eu chego para as pessoas e vou dando. Igual chegar aqui um militar e fala assim: toma aqui uma metralhadora, Ricardo. O que eu vou fazer? Agora você é combatente. Vamos lá. E aí você vai lá pro meio do mato, lá, sai agarrando, porque lá sua arma. Aí depois você volta. O que você é? Você é polícia? Você fala, não, eu era um civil, mas me deram uma metralhadora, uma arma e eu tenho que defender meu país, eu virei combatente, ex-combatente. Então eu pegava essas pessoas, perguntava para elas, recolhia a arma delas, falava assim, ó, vou te dar um dinheiro para isso. E chegava para elas e falava assim, o que você fazia antes? O cara falava assim, eu era agricultor, eu plantava milho. Aí você virou ex-combatente? É, porque na guerra eles deram a arma para ele e mandaram ele para a guerra. Que é assim que funciona, tá? Se você não sabe, eu estou te explicando. O que você fazia? Eu criava galinha, eu criava vaca, eu fazia não sei o quê. Então, eu pegava, colocava tudo isso no sistema, cadastrava essas pessoas, para fazer um projeto de reconstrução. Então a gente pegava e via onde ele morava, o que ele fazia, tentava o mais próximo do que ele já fazia, para ele voltar a fazer e ter a vida dele de novo do zero, entendeu? Então você tem essas situações, essas questões. É assim, é assim. Interessante, né? Legal, né? Faz parte do. Faz parte do meu amor. Então nós temos essas situações. E o Rafael Grossi, pelo que eu andei vendo aqui, o cargo, vamos lá, vou repetir o que estava escrito aqui. O cargo levou a se ocupar do programa nuclear iraniano e dos perigos relacionados com a usina nuclear ucraniana Zaporizhia, ocupada pelas forças da Rússia. Esses dois. Mas mudou tudo o negócio aqui de novo. Propaganda do cão, velho. Esses dois temas sensíveis envolvem vários membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, o Conselho de Segurança é que vai decidir. Vamos colocar alguém que de fato saiba e que não deixe bombas atômicas acontecer ou explodir. Eu acho que o apelo vai ser esse. Porque a Rússia vota nesse cara, a China vota nesse cara, porque ele vai saber explicar e falar para o mundo os perigos que é as bombas atômicas. Os Estados Unidos votam nesse cara porque a Argentina ele conseguiria controlar ele. A França, ela ia querer um direitos humanos, uma coisa mais diferentinha aí. Senegal, porque o Senegal fala francês, belga, mas fala francês. Então é capaz da França falar, eu prefiro o Senegal. E o Reino Unido, bombas atômicas ou a judia, que é um país de bancos, né? Então o Reino Unido provavelmente vai querer votar na mulher da Costa Rica, a filha judia. A França vai ter uma quedinha pelo africano por causa da língua francesa e tudo mais, porque ele teria um controle mais afinco. Estados Unidos, China e Rússia, eu acho que vai cair nesse cara aí, nesse Rafael, o argentino. O Papa foi argentino, então já tem uma coisa assim, onde o pessoal já tem um carisma. Vão ficar lembrando do Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco. Vai ter um apelo em cima disso daí. Então vai ter uma coisinha sempre puxando, sempre lembrando alguma coisinha do lado. Professor, mas o que você acha que muda e tudo mais? O que tem a ver? Bom, as eleições vão ter, porque vai ter. E o cara vai assumir no dia 1º de janeiro de 2027. 2027 é quando está programado a maior desgraceira em relação a partes de guerras do planeta.
E a probabilidade de nós termos ataques terroristas de coisas radioativas, nós termos radiação nas águas, contaminando águas, nós temos usinas atômicas explodindo, porque as usinas atômicas vão começar a pipocar. Você não tem como segurar. Os Estados Unidos já está para estourar uma aqui no Irã. Lá da Ucrânia ela está quase arrebentada tudo ali. E aí? Ele vai querer desenvolver uma energia nova, uma energia mais limpa, uma energia mais potente que não tenha problema disso daí. Tem um monte de fatores aí que, cara, é esse cara que vai entrar aí, que as Nações Unidas vai nessa pegada aí. Pelo que eu percebo, vai querer inclusive controlar a quantidade de bombas atômicas no mundo. Então eles vão chegar e falar assim: está proibido qualquer outro país no planeta de ter bombas atômicas. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai poder mais ter mais. Quem fez as bombas atômicas fez. Agora vai ter uma lei planetária onde ninguém mais pode construir bombas atômicas. Mas eu já tenho 10 mil, 50 mil, então. Continuo tudo beleza para meu lado. Eu acho que vai ser nessa pegada aí. Professor, espiritualmente dizendo, eu acho que não tem muito como fugir disso, porque Capela foi destruída com bomba atômica, né? O pessoal foi exilado de Capela por causa de bomba atômica. E eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Os CTs falaram que até 10 bombas atômicas. Vai começar a aparecer nave, ET, UFO, tudo em cima de coisas de usina atômica. Vão perguntar para ele se ele sabe sobre esse negócio de ET que fica indo frequentando coisas atômicas. Cara, esse cara vai ser o mais perfeito do que tem. Mais perfeito do que tem aí desses quatro, para misturar problemas de destruição em massa, porque 1/3 da população vai ter que morrer, então o cara vai ter que ser nessa pegada aí atômica, bomba atômica. Vai ter a questão dos ETs que sempre sobrevoam esses lugares que tem bombas atômicas e lugares atômicos. Então, cara, a hora que você vê isso daí, você fala assim, não. O buraco é mais embaixo e eu tô desconfiado que é mais para lá, mais para cá, mais para ali, mais para lá, e como é que vai ser? Mas, professor, o senhor acha que vai mudar as Nações Unidas? Eu acho. Eu acho que ela vai ter que ter um toquezinho a mais aí. Ela vai precisar juntar as agências, tem muita agência. Ela vai ter que falar, é muita agência. Tem a agência que faz comida, tem agência que faz plantação. Não, tem que juntar plantação com comida. Tem agência de desenvolvimento. Mas que desenvolvimento? Desenvolvimento do quê? O PNUD vai desenvolver. Cara, eu nunca vi essa agência fazer nada, cara. Eu sempre vi esses caras ganhar dinheiro sem fazer nada. Estatística. Eu tô ajudando na eleição. Cara, quem botava a mão na massa era a HCR, né? Que era a agência de imigração, né? Que, no caso, a agência que eu trabalhei, que é a OIM, né? A Organização Internacional para Migrações, que é vinculada às Nações Unidas, com o HCR, né? O NHCR, que cuida dos desmobilizados das guerras e tudo mais, né? Que monta aquelas tendas, aqueles lugares para receber. Esses caras trabalham demais, cara. Programa do Alimento Mundial, a FAO, não faz nada. OMS, que era para fazer um monte de coisa, ajudar a implantar novas técnicas de hospitais, novas técnicas de saúde, não faz nada, só fica palpitando e falando, tem vírus lá, vírus cá, mas então tem que ter. Só que voltado então para desenvolvimento de curas, então eles deveriam, em vez de ficar nessas lenga-lenga que fica nos países, montam um laboratório gigante, como se fosse uma indústria farmacêutica internacional, e desenvolve curas para dar para todo mundo. Então, tipo, monta uma indústria de vacinas para o planeta, sabe? Seria muito mais eficiente do que essa desgraça que está hoje, só ficar falando
bloqueia tudo, fecha tudo, sabe? Cara, a Unicef faz um trabalho legal com as crianças, porque muitas crianças fogem da guerra, elas ficam sem saber ler, escrever, sem essa coisa. A educação para as crianças é fundamental, fundamental. Então ela faz um serviço bom. E que mais? Que agência que tem que prestar? Cara, para mim é agência da saúde, mas não fazendo o que faz, mas fazer outras coisas. O desenvolvimento ele deveria criar um banco mundial, uma moeda única. O desenvolvimento, se de fato quer desenvolvimento, tem que criar uma moeda para o planeta. Aí entra tudo dentro da linha do anticristo, né? E precisa, é fundamental, que as pessoas acham que o anticristo é tudo que ele fizer mal. Não é, moço. Ele está preparando a casinha para Jesus voltar. A única coisa horrorosa que o anticristo vai ter é ele querer adoração para ele e não para Deus. É só isso. Fora disso. E a das crianças Unicef, para você padronizar os estudos, os ensinamentos e tudo mais, eu, Nações Unidas, eu criaria uma língua internacional, faria com que todo mundo tivesse como língua planetária uma língua e deixasse a língua local como a segunda língua. Então, tipo assim, aqui é português, né? Então, agora vocês não vão ensinar português, vocês vão ensinar inglês. O português vai ser como vocês ensinam o inglês aqui. Então, porque você vai aprender o português porque você é nativo, então você vai saber o português. Você vai saber ler, você vai escrever. Só que a aula mesmo é para você aprender o inglês, falar o inglês, para a gente se comunicar tudo em inglês, por exemplo. Pode ser outra língua, tá? Seja a língua que for, a mais básica possível. Né? Pode ser Esperanto, pode ser o que você imaginar, não interessa, mas tem que ter uma língua só. A gente tem que reconstruir a Torre de Babel. É algo que vai ter que acontecer, entendeu? Senão a gente não consegue, a gente fica com os povos muito divididos. E a coisa de pós-guerra, cara. Pra pegar as pessoas, os refugiados. Porque, cara, essas pessoas são as que mais precisam, gente. Essas pessoas, cara, você quer ver a dor nessas coisas aí. Porque ali você vai estar com os idosos, você vai estar com as mulheres, você vai estar com as grávidas, você vai estar com as crianças, você vai estar com tudo, cara. É ali que tá tudo. É ali que você vai ver a fome, é ali que você vai ver a doença, é ali que você vai ver a criança, é ali que você vai ver a mãe, é ali que você vai ver o idoso, é ali que você vai ver tudo. É ali que você vai ver a falta de higiene, tudo. É ali que você vai ver a violência, é ali que você vai ver problemas, é ali que você vai ver a construção, é ali que você vai ver tudo. Todos os problemas que tem, você vai ver ali. Então, a agência de refugiado, ela deveria ser a mais importante que tem para a reconstrução de um planeta. Tem gente que pode falar que o senhor está errado, não tem problema. Estou falando baseado na minha experiência como diplomata das Nações Unidas, como funcionário que eu fui das Nações Unidas. Eu trabalhei até na agência, ridículo também. A agência se chamava DPKO, Agência Política das Nações Unidas. Ah, tem uma agência de política? Tem. Ah, gente, tenha paciência, não. E aquele mundaréu de gente. Salário é bom, salário é bom. E nos dias de hoje, eu estava ganhando em torno de uns entre 7 e 8 mil dólares na época. Não um dinheirão do caramba, moço. Pelo amor de Deus. É muito dinheiro. É dinheiro, hein? O salário, tudo bem. Do salário eu tinha que pagar algumas despesas aiadas, né? Então ficava uma bela de uma parte nesses lugares. Pensa uns lugares que é caro pra você morar e tudo mais, que você não pode morar em qualquer lugar, você é obrigado a ficar não sei o quê, é obrigado a não sei o que lá, tem que ser no bairro de segurança, porque tudo vai, um monte de coisa. Então o seu salário vai. É um montão, mas acaba sobrando só um pouquinho. Mas para uma realidade brasileira, né? É uma monstruosidade. Mas para uma realidade americana, europeia, você já fala, não vale muito a pena não. Parece que é grandão, mas na hora que você vê o tanto que você tem que gastar, porque você ainda tem que manter sua casa onde você estava, mas é daqui. Você cria uma casa nova, né? Você vai. E
É isso aí. E o pessoal sempre fala assim, você só não pode ficar doente. Ficou doente lá fora, já era. Porque você vai para um país para reconstruir pós-guerra. Você acha que vai ter hospital num lugar que está destruído depois de uma guerra? É óbvio que não. É igual chegar lá em Gaza para reconstruir Gaza. Como é que faz? Os lugares que eu pegava, igualzinho. É igual eu entrar em Gaza lá e falar assim, Ricardo, agora você vai reconstruir isso aqui. Era o que eu fazia. Então eu acho, quem acha não sabe, que toda essa estrutura, quem entra esse cara aí, da Argentina, por causa da experiência dele com as energias nucleares. E vamos ver as cenas do próximo capítulo. Espero que as Nações Unidas, a partir de 2027, comecem a reestruturar as questões de fato para se tornar um governo planetário. Para o mais rápido possível vir o anticristo o mais rápido possível, para nós se livrar desse anticristo o mais rápido possível, para voltar Jesus o mais rápido possível. Tem gente que não quer o anticristo de jeito nenhum, mas filho, está escrito, vai acontecer. O apocalipse, quanto mais rápido for, mais rápido termina. E tem gente rezando. Ai, não! Vamos fugir, vamos lutar contra o anticristo. Então você vai lutar contra Deus, porque Deus faz 3.000 anos que escreveu o livro, 2.000 anos que escreveu o livro do Apocalipse. Deus ia escrever aqui, para toa, porque ele falou assim, não, eu escrevi porque eu quero ser o Pinóquio. Eu quero ser o maior mentiroso que tem. Eu quero ser o Deus mais mentiroso que tem para não acontecer nada do que eu falei que ia acontecer. É, o povo tem problema, né? As religiões ensinam tudo errado às pessoas, né? Se está escrito é porque Deus quer que faça aquilo ali, cara. Ele falou assim, eu há 2.000 anos atrás estou falando, vai acontecer isso porque eu quero que aconteça isso. Porque os humanos precisam disso. E tem gente que não entende. Ai, vamos lutar contra o capeta. Lutar não é, filho. Pois é, luta com o capeta, você mesmo. Luta entre você com você mesmo. Vai lá, lutando com você mesmo. Com seu crocodilo dentro de você. Tem gente que fica louca quando eu falo essas coisas. Mas é a realidade, cara. As religiões ensinam muito errado as pessoas. Elas tiram a parte lógica de tudo e faz como se só pudesse ter o bom, não pudesse ter o mal. Tudo que foge dos prazeres do mundo, dos prazeres da vida, é tudo mal. Mas não é. Os problemas, as dificuldades, tudo isso faz parte dos ensinamentos de Deus para você. Você está numa fase onde você está no treinamento, onde você tem que ser lapidado, onde você tem que ser moldado para que você se transforme em um ser espírito de fato, um ser consciente, um espírito que possa de fato iluminar. Agora, rapadura é doce, mas não é mole não. Se querer tudo moleza, não dá, né, cara? Não é? Bom, como eu sei e entendo Deus, que eu sei que Ele é soberano, que não adianta ficar resmungando, então o que eu quero? Vai o mais rápido possível para acabar o mais rápido possível. Hasta la vista, baby. Tchau. Meus queridos, um abraço na alma. Que Deus abençoe todos vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.